Pode ir? Pronto, galera, tudo bom? Vamos conversar hoje um pouquinho com vocês. Pessoal do segundo ano Alfa, seja bem-vindo. Eu queria, primeiro, antes de começar nosso assunto, eu queria dar um bom retorno a vocês. Eu sei que esse período é um período difícil para todos nós, não é só para vocês. Muitos aí devem estar entediados de tanto ficar em casa, mas se faz necessário, né, galera? Eu acho que é um momento em que o mundo vivenciou isso, está vivenciando. E quando a gente tira um problema desse aí, galera, a gente sempre procura tirar algo vantajoso, que é que eu encaro, eu, Delano, encaro nesse aspecto de pandemia. É um momento mais de socialização, né? É um momento mais de família, é um momento mais de união. Então, o que é que eu digo aqui para vocês? Vindo para cá, para o nosso conteúdo, para a nossa aula, eu queria conversar com vocês algumas coisas. Primeiro, pessoal, eu voltei um pouquinho um assunto. Se vocês analisarem aí, talvez na agenda de vocês já tenha tido um conteúdo de molusco. Mas o que é que eu fiz? Como a gente quer igualar o conteúdo em todas as disciplinas, em todas as turmas, então eu voltei um pouquinho, não tem prejuízo nenhum. Pelo contrário, eu vou rever mais alguns assuntos, vou aprofundar mais alguns assuntos, o que vai ser vantajoso para vocês. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, com vocês sobre o chamado filo molusca. Que é isso, né? Olha só, na escala evolutiva, nós viemos de... Qual foi o primeiro grupo? Se eu tivesse em sala, eu ia mandando vocês dizer qual foi o primeiro grupo. Porífera. Depois, platelmintos. Depois, porífera, quinidários, platelmintos, nemátoda. E agora a gente vai chegar num grupozinho que é chamado justamente o grupo molusco. O que é que esse grupo tem? Primeira coisa que eu quero dizer para vocês que é o segundo maior grupo representativo no planeta. Professor, não é, eu não consigo ver tanto molusco assim. A gente não vê tanto molusco assim porque a maioria dele é aquático marinho, por isso que a gente não vê. Mas se você parar para pensar em termos quantitativos, a quantidade de conchas que você visualiza numa praia, né? A quantidade de grupos de caracóis, né? A quantidade de grupos de lesmas, mexilhões, tudo isso que eu estou falando são grupos representativos de quem? De molusco. Mas professor, pelo amor de Deus, por que esse nome? Né? O que é que leva a ter esse nome? Molusco, o nome já diz, corpo mole. É um animal meio gelatinoso, meio gosmento. É um animal conhecido como animal de corpo mole. Então, o que é que eu digo aqui para vocês? Né? Posso passar? Bora. O que é que eu digo agora para vocês? Vamos começar a ver agora, entender um pouquinho o que são os moluscos e vamos começar a ver agora o que acontece com ele. Primeira coisa que eu digo para vocês, quem são os representantes? Eu estou mostrando aí para vocês lula, polvo, lesma, caracol, mariscos, ostras, mexilhões, sépsias, náutilos, quítons. Aí tem alguns que, professor, o que é um quíton, né? Nós vamos falar um pouquinho dele, nós vamos mostrar quem são esses grupos. Na verdade, nós temos várias classes dentro do filo molusca, mas nós temos 3 que eu considero essenciais para o entendimento de vocês. E 3 que eu considero mais como sendo o quê? Uma curiosidade. Então, quando você analisa esses grupos, todos esses animais representam, só perde para um único grupo, que é o único grupo que perde, para a artrópoda. A artrópoda é o grupo mais representativo no planeta, porque é onde inclui a classe insecta. O filo molusco é o segundo maior grupo do planeta, como a gente já tinha falado anteriormente. Então eu digo para vocês, qual a característica de molusco, né? Do ponto de vista zoológico, do ponto de vista fisiológico, anatômico-fisiológico, qual a característica de um molusco? Primeiro, eu disse para vocês, é um animal de corpo mole. Segunda característica, é um animal triblástico. Nós já falamos isso, que triblásticos são aqueles animais que surgem a partir de quê? Dos 3 folhetos germinativos, ectoderma, mesoderma e endoderma. Não é novidade para ninguém isso aí. São animais celomados. São os grupos animais que possuem o que? Celoma. Celoma é aquela velha cavidade, né? Uma cavidade que surge no seu período embrionário. Essa cavidade surge de origem mesodérmica, dentro do tecido mesodérmico. Esse espaço que se abre permite a formação de órgãos.
Então trouxe um aspecto evolutivo essencial para o grupo. São animais bilatérios. Nós somos bilatérios. O que é bilateralidade? Todo mundo sabe disso já conversamos sobre isso. Se eu cortar meu corpo aqui, ó, eu vou ter duas imagens, o quê? Simétricas. Isso trouxe vantagens evolutivas também, que a gente vai conversar. São animais protostômios, protostomia, primeiro estômio, boca, primeiro a boca. O que eu quero dizer com isso? Esses animais são animais caracterizados o quê? Que o blastóparo, que é aquela abertura que surge no período de gastrulação, de blastulação. Então, o blastóporo, no período de blástula, o que acontece? Esse blastóporo originará quem? A boca. A primeira abertura a ser formada será quem? A boca. Posteriormente, o ânus. Vocês sabem que na linha evolutiva nós classificamos os animais em protostomados e deuterostomados. E os protostomados, um dos exemplos, no caso, é o molusco. Geralmente esses animais possuem conchas, é um exoesqueleto, uma estrutura externa, um esqueleto externo, uma concha protetora. O animal é de corpo mole, mas a grande maioria produz uma concha. Uma concha secreta uma estrutura externa de proteção, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Você vê isso claramente no caracol, você vê isso claramente quando você vê, por exemplo, um bivalvo. Que é um bivalvo? Uma ostra. Aquela ostrazinha que você come no seu cotidiano, no seu dia a dia, que você vai tentar abrir, ali é classificado como bivalve. Duas válvulas, duas tampinhas, vamos usar uma linguagem popular. Mas aquelas tampinhas representam o que nós chamamos o quê? A concha de um molusco. Ali é um animal vivo. O que a galera come ali, o que você abre, força para abrir, e o que você se alimenta, você está comendo um animal vivo, você está comendo um animal ali com a possibilidade de muita contaminação, que eu vou já conversar um pouquinho sobre isso. Por que é tão perigoso comer ostra? Por que a gente tem que ter cuidado da origem dela, de onde é que ela vem? Né? A gente vai já conversar, abordar um pouquinho disso. E são animais terrestres e aquáticos, né? Nós temos grupos, alguns representantes terrestres, nós temos alguns representantes que são animais o quê? Animais aquáticos. Aqui é só para mostrar para vocês, não é novidade para a turma, né, galera, o que é o celoma. Só para mostrar para vocês o espaço do celoma, né, representando para vocês que o celoma é uma cavidade que surge de origem mesodérmica, que surge dentro da mesodérmica e que possibilitou a formação de órgãos. Estou indo mais rapidozinho um pouquinho aqui, porque isso aqui eu estou mais uma revisão para vocês. Obviamente, qual a estrutura? Se eu perguntasse, como é que a gente é constituído, né? Aí você me diz, a gente tem a cabeça, a gente tem os pés, a gente tem os braços. Não estou falando anatomicamente, né? Estou falando apenas no popular. Mas anatomicamente, o molusco ele é dividido em 3 grandes porções. Quais são as 3 grandes porções do molusco? Nós temos a cabeça, que é onde nós temos uma grande concentração de órgãos sensoriais. Muitos moluscos têm antenas que conseguem perceber o ambiente. Nós temos o pé, utilizado para o deslocamento, para forçar, para cavar, né? Professor vem me dizer que uma ostra tem pé. Tem. Na base dela, entre a sua concha, eu vou lhe mostrar já o desenhozinho, tem um pezinho que ela vai ajudando para cavar as coisas, para adentrar na região da areia. E possui, obviamente, uma massa visceral, que são vísceras, são os órgãos do animal, que compõem o corpo do animal dentro de quem? Da concha, o próprio animal. Então, nós temos, literalmente, 3 unidades básicas de formação de um molusco. Ele tem cabeça, ele tem pé e ele tem a massa visceral. Aí eu digo para vocês, olha que imagem linda. Isso aqui eu estou representando para vocês um molusco hipotético. Porque um molusco generalista é como se fosse um molusco. Ah, professor, é um caracol. Não, não é bem um caracol. Lembra um caracol. Mas eu digo para vocês que são moluscos hipotéticos. Veja que a gente tem a estrutura da cabeça. Veja que a gente tem a estrutura do pé embaixo dele. E veja que a gente tem a estrutura da massa visceral, o corpo dele dentro da concha. A concha sendo utilizada como uma estrutura que é protetora. Mas aí tem uma curiosidadezinha que eu queria chamar a atenção de vocês. Se você olhar essa imagem, você vai perceber o seguinte. Veja que o sistema digestório, boca, aí tem uma estrutura chamada de rádula. Converso já sobre a rádula. Tem a rádula, aí vai o esôfago, o estômago, o intestino e o ânus. Olha onde é que está o ânus dele. Percebe o local do ânus.
Se você analisar o desenho, você vai ver a gônada, aí tem um ducto da gônada. Olha onde é que termina esse ducto da gônada. Se você perceber o desenho, você vai ver o órgão excretor, o metanefrídeo. Vamos já falar sobre isso, mas vê onde é que onde ele é liberado. Olha a abertura dele para onde é. Se você analisar o desenho, você ainda visualiza uma parte avermelhada com o nome coração, e depois ele continua, que pode ser uma brânquia ou um pulmão. Olha onde é que está. Por que eu estou te dizendo isso? Ânus, poro reprodutor, poro excretor, sistema respiratório, tudo em cima da cabeça do animal. Professor, que loucura é essa, pelo amor de Deus? Eu já ia dizer o nome aqui, mas não pode não, que está ao vivo. Que loucura é essa? Como é que o animal, na sua evolução, ele defeca na sua cabeça, faz xixi na sua cabeça, reproduz em cima da sua cabeça e ainda respira? Isso é um negócio pesado, eu concordo. Os zoólogos têm muita dificuldade de tentar explicar o porquê que isso aconteceu. Na verdade, não é muito claro essa explicação. Mas sabe-se que isso não trouxe realmente uma vantagem evolutiva. Com todo respeito a todos, mas defecar na cabeça, fazer xixi na cabeça, se reproduzir em cima da cabeça, não seria algo muito interessante do ponto de vista evolutivo. Por isso que atualmente nós estamos vivenciando um processo evolutivo em que esses poros estão indo para o final do animal, voltando lá para a parte final do animal, nessa aberturazinha que está apontada aí, na base da concha. Então essa cavidade, essa abertura, que é chamada cavidade do manto, vou já falar o que é manto, não chora não. Essa aberturazinha está indo para o final. Então, parece estranho isso, né? Mas o aspecto evolutivo é bem interessante, galera. Às vezes o animal passa por etapas nesse processo evolutivo para ser selecionado como uma característica vantajosa no final. Então, o que é que eu quero abordar e explorar dessa imagem? Eu quero que vocês olhem para essa imagem, vejam que todo molusco vai ter a sua região de cabeça, a sua região de pé, região da sua massa visceral. E que nos moluscos primitivos, nós temos esse animal jogando seus resíduos em cima da região da cabeça. Na tendência evolutiva, é voltar isso aí novamente para a região posterior, final do animal. Beleza? Então vamos raciocinando assim. A gente vai falar ainda de cada característica separadamente. Mas eu quero que vocês procurem entender o geralzão para depois ir para o específico, que é como sempre a gente quer colocar na cabeça de vocês. Então aí, ó, eu digo, concha, o que é a concha? Professor, o que é a concha? A concha é um esqueleto? Se eu interpretar a concha como um exoesqueleto, um esqueleto externo, mas é um esqueleto secretado. A pele do molusco, galera, o epitélio de revestimento, essa camada de revestimento dele, é o que se chama de manto ou pálio. E esse manto pálio, eu gosto sempre de fazer, vocês sabem que eu procuro sempre fazer analogias. E quando eu procuro fazer analogias, tu imagina, nós temos a pele e nós temos nossos anexos. A gente, por exemplo, nós temos a pele e nós temos os pelos, que são anexos epidérmicos. Nós temos as unhas, que são anexos epidérmicos. Então, um molusco, ele tem o quê? Ele tem o seu manto, que é a sua pele, e essa pele secreta um material que vai enrijecer, que é justamente quem? A concha. Então, a concha de um molusco nada mais é do que uma secreção da sua camada mais externa, que é o manto. Então, o manto vai secretando o material, que obviamente vai constituindo e formando quem? A concha. Só que essa concha é dividida em 3 partes. Você tem uma parte chamada, uma camada nacarada. Se você abrir uma conchazinha, você vê aquela parte brilhosa dele. Até que tem determinados valores, né? Valor comercial também. Essa camada nacarada é a camada mais interna. Ela é justamente um processo que vai formar as pérolas, que eu vou já falar também um pouquinho disso. Tem calma que fico dizendo isso, mas nós vamos gradativamente. Depois nós temos uma camada prismática, uma camada intermediária chamada camada prismática. E depois a gente chega o quê? Numa camada mais externa, que é uma camada orgânica. Então, se você olhar essa imagem agora, o que é que eu estou te mostrando? Eu estou te mostrando na imagem do meio um animal bivalve. 2 valvas, ó.
Aí eu estou te mostrando na imagem do seu lado direito as camadas da concha. Veja que a gente coloca o manto, veja que a gente coloca agora as 3 camadas. A camada mais interna, a camada nacarada, a camada intermediária, que é a camada prismática, e a camada mais externa, que é o perióstraco. Professor, por que eu tenho que entender isso? É uma grande preocupação, uma grande... Eu sempre digo para vocês, eu digo muito isso em sala de aula, que o aprendizado ele vem do processo de reflexão. Professor, eu tenho que decorar isso. Eu tenho certeza que todo mundo tem curiosidade de tentar entender o que é uma pérola. Professor, mas o que é uma pérola? Exatamente. E o que é que tem a ver com o nosso assunto? E pérola, qual a cor de uma pérola? Você tem pérola clara, pérola negra? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês, a pérola ela surge a partir de um pequeno fragmento, às vezes uma larva de um organismo, às vezes um grão de areia. Essa larva, esse grãozinho de areia, entra nesse espaço aí do manto com a concha. E aí, como mecanismo de defesa, a ostra começa a produzir camadas nacaradas que vão envolvendo aquela partícula, que pode ser o grão de areia ou que pode ser a larva. E aí, se esse grão de areia for bem arredondadozinho, a pérola será bem arredondadazinha. Se esse grão for bem meio escuro, a pérola tende a ser mais escura. Se esse grão não for um grão, for uma larva, a pérola já não sai tão esféricazinha. Ou seja, o que é a famosa pérola? Por que é tão rara? A pérola, na verdade, representa pequenos o quê? Pequenos fragmentos de material que entrou entre o manto e a concha. E como uma resposta de defesa do organismo, ele foi secretando nácar em cima de quem? Em cima desse material e o que se forma a pérola. Professor, toda ostra forma pérola? Se toda ostra formasse pérola, galera, qual seria o valor comercial? Ponha na sua cabeça o seguinte, qual é o grande valor das coisas? Geralmente é aquilo que é mais difícil e aquilo que é mais raro. Então, existem algumas ostras que são capazes de formarem as pérolas. São as ostras perlíferas. Por isso que a pérola tem grande valor comercial. É interessante que esse material nacarado, que é o que ela secreta, no passado era utilizado para a produção de adornos. O homem às vezes extraía a concha, pegava aquilo ali e processava para produzir, por exemplo, botão de uma camisa. Hoje, com a evolução, com o plástico, então, consequentemente, não se faz mais tanto isso. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? A camada nacarada nada mais é essa camada que vai envolvendo o corpo estranho que entrou entre o manto e que entrou a concha. Beleza? Vamos lá. A gente jogou uma curiosidadezinha. A gente falou do geralzão de molusco, mas eu não falei das particularidades ainda não. Tem muita coisa ainda. Vamos lá. Galera, então o que é que eu digo aqui para vocês? Olha só. Olha aqui. Isso aqui é uma concha. E é interessante, porque uma concha de um animal chamado de náutilo. Não sei se vocês conhecem. Por que eu coloquei essa concha aí? Primeiro, para mostrar a estrutura de uma concha. Veja que a concha é oca. E veja que essa concha ela é dividida em fragmentos internos. Alguém consegue entender o porquê disso? Professor, para que eu quero? Vamos misturar física aí. Vamos misturar a construção de navios. Que é isso, professor? Você está vendo essas subdivisões da concha? Essas subdivisões, elas funcionam como lastro. Ou seja, o animal vai enchendo isso aí com água, regulando o teor de água que entra nessas cavidades, e à medida que a água vai entrando nessa cavidade, o animal fica mais pesado, ele tende a descer. E, obviamente, quando ele expulsa essa água, o animal fica mais leve, ele sobe. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É esse mesmo princípio que os grandes navios submarinos utilizam, se baseando na estrutura de um animal. Então, é por isso que eu estou mostrando para vocês que uma concha de um animal desse, vou já mostrar esse animal, vou já falar desse animal, vou já mostrar as curiosidades. Mas essa concha, ela tem uma capacidade de ajudar na flutuabilidade. Além de se ter uma proteção mecânica, é lógico,
protege o corpo do animal, mas ela também está associada com o quê? Com a capacidade da flutuabilidade do animal. Pessoal, olha só, aí eu coloquei alguns representantes aí para vocês verem. Estou colocando aí para vocês um caracolzinho, estou colocando um polvo. Um polvo tem muita coisa curiosa. Por que o polvo tem muita coisa curiosa? Vocês sabiam que o polvo é o animal invertebrado mais inteligente que tem? Galera, o polvo, ele utiliza, além dele ter capacidade de camuflagem, além dele ter a capacidade de se esconder, ele é estrategista. Às vezes ele se esconde, ele arquiteta seu ataque. Tem uns videozinhos, depois eu vou passar para vocês. Tem uns videozinhos que a gente vê, para você ter ideia. Um polvo sendo capaz de matar um tubarão. Como é que pode? Porque ele é estrategista, ele se enrola no animal. Não era um animal, um tubarão de grande porte, mas ele se enrola no animal, vira o animal e consegue matar o animal asfixiado. Mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então, polvo, lula, lesma, né, mexilhões, tudo isso são representantes de quê? De molusco. Sistemas, aí sim nós vamos começar a falar de cada característica do sistema do animal. Sistema digestório, respiratório, cardiovascular, reprodutor, e aí a gente vai, dentro desse sistema, nós vamos mostrando alguns exemplos e algumas características. Primeira coisa que eu digo para vocês, na boca da maioria dos moluscos existe uma estrutura chamada de rádula. Se vocês analisarem aí essa cavidade, primeiro, o sistema digestório desse animal é um sistema digestório completo. O que é que significa dizer um sistema digestório completo? Vai de boca até o ânus. Então, o alimento é capturado, mas na maioria dos moluscos existe uma, como se fosse, galera, eu vou dizer entre aspas, uma língua protátil. Vixe, agora ficou pesado, né? O que é essa língua protátil? Ele coloca esse material dele como se fosse uma faringe dele para fora. Só que essa faringe dele para fora tem como se fosse dentes resistentes. Então a rádula é uma estrutura raspadora. Então, galera, um caracolzinho, o que é que ele faz? Ele chega no seu alimento e ele fica passando essa rádula, raspando ali. E aí ele vai ingerindo esses fragmentos. Então, isso são dentes quitinosos, são dentes rígidos que o animal vai utilizando para conseguir capturar seu alimento. Então, a maioria dos moluscos tem rádula. Detalhe que eu vou dizer, presta atenção no que eu vou te dizer agora. A rádula é uma estrutura específica do molusco. Quem tem rádula é molusco. Mas não significa dizer que todo molusco tem rádula. Por quê? O que é que acontece? Por que eu posso dizer que nem todo molusco tem rádula? Os bivalves, né, ostra, mexilhões, são animais filtradores, meu povo. A água entra no corpo dele e sai. Eu disse no início da aula para vocês o seguinte, eu disse, galera, por que é tão perigoso comer ostra? Por que a gente tem que conhecer a procedência dessa ostra? Porque é bom perguntar ao cara que trouxe a ostra para você comer, se ela é novinha, se ela faz tempo que está ali, se ela não faz muito tempo. Pelo menos jogar, dar um de esperto e tentar sondar do cara. Por quê? Presta atenção que eu vou te dizer agora. A ostra é um animal filtrador. Então ela tem nela, vou mostrar ainda, um sifão inalante e um sifão exalante. A água entra, passa pelo corpo dela, banha suas brancas e sai. Então o que é que eu quero te dizer com isso? A ostra é um animal filtrador. Então as partículas que estão no ambiente, na água, se essa água for contaminada, ela vai entrar na ostra e vai ficar retida dentro do corpo do animal. Então, se o animal estiver num ambiente contaminado, num ambiente poluído, aquelas partículas, aquela constituição ambiental, aquele meio que está poluindo, vai para dentro do animal. Começa daí. Muitas vezes a ostra até morre. Segunda coisa, por ser um animal de corpo mole, o que é que significa dizer com isso? Se é um animal de corpo mole, se é um animal com bom teor de água, isso favorece muito a decomposição e a proliferação bacteriana. Essas grandes barracas que capturam ostra, que removem ostra, elas geralmente têm que ter uma câmara frigorífica.
Porque a partir do momento que essas ostras chegam, essas ostras são lavadas e são acondicionadas nessas câmaras frigoríficas. Para quê, professor? Para diminuir a possibilidade de proliferação bacteriana. Eu não estou dizendo que não vai extinguir, não, mas você diminui mais a chance. Então, por isso que se alimentar de ostra é perigoso. Porque, primeiro, na maioria dos casos, você se alimenta do animal cru. Se o animal cru, ele pode estar infectado por uma bactéria, por um vírus, por um protozoário, né? Pode estar contaminado com substâncias químicas do ambiente. Segunda coisa, se ela ficar muito tempo antes de ser consumida, ela pode favorecer o crescimento de proliferação bacteriana. Por isso que a gente escuta muito falar de doenças como gastroenterites, que é justamente um processo inflamatório no estômago ou no intestino que leva a quadros diarreicos para quem se alimenta desse tipo de alimento e que porventura possa estar estragado, entre aspas, ou seja, em decomposição ou em proliferação bacteriana exacerbada. Mas por que eu cheguei aí? Professor, o senhor é doido porque você estava falando de rádula. Eu não sou doido não, eu sei disso. Mas molusco bivalve não tem rádula. Por que ele não tem rádula? Ele não tem rádula, ele vai raspar a água. Alguém, por gentileza, sabe me dizer como é que você raspa a água? Então, essa estrutura não existe nesses animais que são filtradores. Mas os demais moluscos que não são filtradores, eles possuem rádula. Então, a primeira coisa do tubo digestório dele que eu queria chamar a atenção: boca, na faringe dele, ele tem uma faringe protátil que é chamada de quê? De rádula. E essa faringe se comunica com o esôfago, que vai com o estômago e o intestino, que é liberado para o meio externo. Olha só, aí eu mostro detalhe, um desenhozinho do que é a rádula. Você está vendo essa estrutura dos dentes, a boca dele e os dentes, e eu mostro uma microscopia, possivelmente uma microscopia eletrônica aí, representando para vocês quem é essa estrutura da rádula. Respiração. Professor, como é que um caracolzinho respira? Como é que uma concha respira? Né? Como é que um mexilhão respira? Galera, a capacidade respiratória dos moluscos varia muito do ambiente em que ele vive. Nós temos, por exemplo, alguns moluscos que têm respiração branquial. A água entra, banha as brânquias, como eu acabei de citar para vocês no caso dos bivalves. A água entra, banha as brânquias e, consequentemente, sai. Mas nós temos grupos de moluscos que já têm um sistema rudimentar chamado de um sistema como se fosse um pulmonar, né? Na verdade, é como se fosse uma superfície respiratória que remove o oxigênio a partir do ar atmosférico. Pois não, pode dizer. Professor, os moluscos estão atrás ou à frente do filho anelídeo? Boa pergunta. Quem é que perguntou isso aí? Foi o Vinícius. Vinícius, excelente pergunta. Ó. Não vou mentir, você sabe que eu sou muito sincero. Passei despercebido de comentar isso aí. Professor, se eu for analisar molusco e anelídeo, eu vou te dizer o seguinte. Os anelídeos são animais metamerizados. Ele tem o corpo dividido em segmentos que é perceptível. Molusco não tem uma metameria tão evidenciada. Os dois têm sistema digestório completo. Tem autor que coloca, outro detalhe, molusco não tem um celoma muito abrangente. O celoma do molusco, ele contorna apenas o seu coração, é o que nós chamamos de cavidade pericárdica. Se eu for para anelídeo, o corpo do anelídeo é celomado, ele tem um celoma muito evidenciado. Vamos lá. Primeiro, para os autores que colocam molusco antes de anelídeo, que é uma boa parte, eles consideram o fato do molusco ter pouca quantidade de celoma como um critério e coloca anelídeo depois, já que o anelídeo tem um grande teor de celoma no corpo dele. Tem uma grande quantidade, uma cavidade muito grande dele que depois é preenchida por fluidos. Para os que colocam
anelídeo antes, eles levam em consideração a questão da metameria. O fato dos anelídeos serem mais o que? Serem metamerizados de forma evidente. Então, Vinícius, o que é que eu te digo? Não briga com isso. Na escala evolutiva vai depender do autor. Mas no geral, Vinícius, o que é que acontece? Primeiro vem molusco, depois vem quem? Anelídeo. Mas você vai encontrar relatos, você vai encontrar livros que vão falar colocando anelídeo antes de molusco. O que eu quero te dizer que quando a gente coloca essa linha evolutiva, a gente tem que levar em consideração algum requisito para a gente afirmar isso. Então, seguindo o livro de vocês, qual é o critério que ele utiliza? Ele coloca molusco antes, porque molusco ele considera que é um animal mais simples, considera que é um animal que não tem um celoma tão evidenciado, não abre tanto espaço dentro do corpo do animal, comparado com um grupo de quem? De anelídeo, que já tem um celoma muito mais evidenciado e que, por sua vez, desenvolveu um esqueleto hidrostático, que nós vamos falar disso posteriormente. Ok? Então, seguindo o padrão do livro de vocês, a gente coloca molusco, depois a gente coloca quem? Anelídeo. Professor, a Lorena está perguntando se pode disponibilizar os slides para eles depois. Sem problema nenhum. Vocês sabem que eu não tenho problema nenhum. Não são os slides que vão julgar nada, né? Na verdade, é o estudo de vocês e a nossa participação direcionando vocês. Então, não tem problema nenhum. A Gabi está perguntando, os que têm respiração cutânea são terrestres? São. Vou já falar um pouquinho deles, certo? É o que nós chamamos do dentalium. Aí, vixe, Maria, agora lascou, né? Só o nome desse é justamente porque lembra um dente. Mas eu vou já falar um pouquinho dele. Tem uma respiração cutânea, uma respiração pela pele. Eu vou já mostrar. Mas são, respondendo a sua pergunta, são terrestres sim. São terrestres, eles se afundam, fica a conchazinha para fora e pelo orifício da concha o ar entra e eles conseguem respirar. Mas eu vou já te mostrar quando eu for classificar o grupo. Beleza? E aí a gente chega ao seguinte: sistema nervoso. Quem é mais inteligente? Eu disse para vocês que os grupos de molusco, por exemplo, quando a gente pega o polvo é um animal extremamente inteligente. Mas se a gente for para outros grupos, nem tanto. É porque dentro dos grupos do molusco, galera, dentro das classes de moluscos, nós temos 3 classes que se destacam mais. A gastrópoda. O que é a gastrópoda? Gastrópoda, olha o nome. Eu digo muito isso para vocês que ajuda muito. Gastro, estômago, podas, pés. Estômago em cima dos pés. Esse grupo gastrópoda é onde a gente tem o caracol, a lesma. Segunda característica, grupo que eu digo para vocês, que eu vou já chegar lá, são cefalópodes. O que é cefalópode? Céfalo significa dizer cabeça. Pés na cabeça. Quem é que eu estou falando? Polvo, lula. E o terceiro grupo principal são os que nós chamamos de quê? De bivalves. Bivalve, 2 válvulas. Concha dividida em 2 válvulas. Que é onde a gente tem as ostras, os mexilhões. Mas voltando, por que eu falei disso? Porque existe uma diferença marcante dos cefalópodes, polvo lula, dentro da sua capacidade de sistemas. Sistema cardiovascular de um cefalópode é um sistema fechado. O sangue flui de uma forma muito rápida. Isso permite, obviamente, um movimento mais rápido, mais bem elaborados, uma oxigenação maior cerebral. Já quando você vai, por exemplo, um caracol, o caracolzinho, que é um gastrópodo, tem um sistema cardiovascular aberto. O que é um sistema? Nós já conversamos. O que é um sistema circulatório, que faz parte do cardiovascular aberto? É um sistema em que o sangue, na verdade, a famosa hemolinfa, que é uma mistura de sangue com linfa, vai passando de cavidade para cavidade do corpo. Então o processo é mais lento. Tenho certeza que ninguém aqui viu uma corrida de de caracóis. Por quê? Porque o sistema circulatório dele é aberto.
Então essa oxigenação, essa nutrição para os tecidos é mais lenta, é mais debilitada, comparando já com a atividade, por exemplo, de um polvo, que tem um sistema circulatório fechado, consequentemente mais oxigenação, consequentemente favoreceu mais um sistema muscular, consequentemente músculos mais desenvolvidos, maior capacidade de oxigenação neuronal, consequentemente mais capacidade de processamento. Por isso que a gente diz que ele tem maior capacidade de inteligência, entre aspas. Então o que é que eu quero dizer para vocês? Como é um sistema nervoso de um molusco? Eu digo para vocês que ele é um sistema ganglionar. Ele tem gânglios na região da cabeça, ele tem gânglios na região dos pés e ele tem gânglios na região das vísceras. Por isso que a gente fala de gânglios cerebrais, gânglios pedais e gânglios viscerais. E esses gânglios estão comunicados uns com os outros a partir de um cordão nervoso duplo. Então, você sai um cordão nervoso duplo da região da cabeça, vai para a região dos pés, vai para a região das vísceras e tem ramificações de cordões nervosos se espalhando. Tem muitas células quimiorreceptoras perceptíveis no corpo desse animal. Você vê, por exemplo, que polvo tem a capacidade de mudança de cor, galera. Ele é capaz de ter sensibilidade, de perceber as variações ambientais e sofrer camuflagem, deslocamento de pigmentos. E aí ele é capaz de mudar de cor. Então o que é que eu quero dizer para vocês? O sistema nervoso de um animal desse é um sistema nervoso de cordões nervosos duplo, mas conectados com gânglios cerebrais, gânglios pedais e gânglios o quê? Viscerais. O sistema circulatório, porque eu disse cardiovascular que é o correto, mas circulatório é uma parte do cardiovascular. Então o sistema circulatório pode ser aberto e pode ser o quê? Fechado. Quando a gente fala de um sistema aberto, a gente está se referindo literalmente a quê? A um coração que joga sua hemolinfa dentro de cavidades que vai passando de parte por parte do corpo. Então é um processo mais lento. Quando a gente fala agora de um sistema cardiocirculatório fechado, a gente fala de um coração conectado a um sistema de vasos. E esse sistema de vasos vai impulsionando esse sangue rapidamente, possibilitando, obviamente, um maior desenvolvimento, uma maior organização estrutural nesse animal. E eu te digo mais, nesses grupos também, nós temos uma hemoglobina como nosso principal pigmento de se ligar aos gases, né? Ao oxigênio, ao gás carbônico. Nesses animais, o seu pigmento é a hemocianina, por isso que é uma proteína literalmente rica em cobre, mas é esse pigmento que se liga para transporte gasoso. E aí, para fechar essa parte do respiratório, nervoso, circular e excretor, eu digo para vocês, como é um excretor? Galerinha, se a gente voltar aqui um pouquinho, travou, ó, tem como tu passar aí? Tudo bem, tranquilo, vamos lá, só para a gente fechar, tá bem pertinho. Se a gente passar aqui para vocês, olha só, excretor, o que é o excretor dele? É uma estrutura chamada de metanefrídeo. O que é que significa dizer o nefrídeo? Essas estruturas de excreção, elas são estruturas que foram evoluídas para chegar lá nos néfrons, que é a unidade funcional dos nossos rins. Mas esse metanefrídeo, eu vou comentar um pouquinho na próxima aula, mas ele remove os excretos nitrogenados a partir de um poro interno e libera para o meio o quê? Para o meio externo. Galerinha, primeira coisa, eu queria agradecer a presença de todos. Na próxima semana eu continuo nesse ponto, eu não esqueci que eu vou repetir um pouquinho o que seria os metanefrídeos, o seu mecanismo de atuação, de ação. Eu queria agradecer a todos, a presença de todos. Gostaria de dizer para vocês que é muito bom voltar, retornar nesse momento aqui com vocês. Eu sei que nesse período é um período difícil para todos nós, mas vamos para frente. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera. Obrigado.